Sejam bem-vindos ao meu canal, pessoal, Escrever e Viver. Reflexão hoje para vocês aqui é sobre a vantagem de ser invisível na sociedade. Você já se perguntou sobre as vantagens de não querer parecer ser bem-sucedido, de você não querer impressionar ninguém, nem nem de ser visto e tampouco de buscar a atenção dos outros? Essa é uma escolha poderosa para a nossa paz interior e também penso para o nosso progresso, inclusive financeiro. E vou explicar aqui por quê. A sociedade que a gente vive hoje é bastante marcada pela visibilidade e isso pode trazer inúmeros problemas para a nossa vida. Alguns, inclusive, que a gente nem espera, simplesmente pelo fato de os nossos dados estarem disponíveis aleatoriamente ali na internet, a Deus dará. Inclusive tem a LGPD, pessoal, que no Brasil regula essa questão da visibilidade dos nossos dados. Eu, inclusive, sugiro que vocês deixem na internet, a não ser que seja importante por alguma questão ligada ao trabalho, à visibilidade ali, ao marketing pessoal ou da sua empresa, enfim, mas que você deixe as suas informações limitadas, porque muita gente pode usar de má fé, inclusive profissionais, para tirar vantagem ou para te prejudicar, desde processo na justiça até N outras questões. A sociedade moderna, a sociedade que a gente vive é marcada por esse regime de visibilidade. Isso me lembra bastante o panótipo lá do Foucault. O regime do panótipo, na verdade, ele menciona essa noção dessa arquitetura de visibilidade das prisões lá do Benjamin. Bentham, acho que é assim que pronuncia. E ele faz uma leitura bastante crítica sobre esse regime ao longo da história e dá para a gente ter uma reflexão bem bacana sobre como que isso, ao longo da história, chegou com a tecnologia, com a estrutura social globalizada, principalmente que a gente vive hoje, se consolidou socialmente. E apesar de ser uma leitura cabível, hoje alguns teóricos falam que não é a melhor. O que a gente vive hoje não seria o modelo ali do panótipo. Eu não vou explicar aqui agora, gente. Se alguém quiser, pesquisa aí o que é o panótipo, não é o foco aqui do meu áudio. Mas a gente estaria mais ali para algo chamado, seria o sinótipo, ou seja, a visibilidade, o controle gerado de muitos sobre poucos, e não de poucos como ocorria, como a gente pode pensar no sistema do panótipo, né, por exemplo, das autoridades ali em relação à vigilância da sociedade, das massas. A gente pode fazer a leitura invertida, principalmente com as redes sociais, do controle exercido de muitos sobre um. E, inclusive, é bem interessante, né? Você vê aí, por exemplo, a menina da bota lá, que virou um boom ali, né? Pela internet, foi elevada a esse status, assim como a outra, uma moça que foi humilhada no avião, e a internet elevou ela a esse outro status, né? Gente, isso é controle. Mas é claro que essa inversão, gente, também vai trazer algum benefício ali financeiro, né? Ligado ao algoritmo, enfim. Eu penso hoje que ser invisível é libertador, independentemente da sua condição financeira, especialmente se você tem um pouco de dinheiro. Isso te traz mais liberdade para você ser você mesmo e manutencionar isso sem ser podado e limitado pelos outros. Traz paz interior, porque você não está naquela busca de validação externa, e aí isso permite que você encontre tranquilidade e satisfação dentro de você mesmo. Menos comparações com os outros, isso vai ter um impacto muito grande na sua qualidade de vida, na sua paz mental e até no seu bolso, porque você vai ter que
investir menos dinheiro para agradar as outras pessoas, gastar menos dinheiro com bobagens. Desapego de expectativas sociais, então você não vai estar ligado a toda uma estrutura ali de marca, de coisas, e vai gastar menos dinheiro, vai poder investir o seu dinheiro em coisas que têm um valor para você maior, que talvez não seja o valor de uma outra pessoa. Por exemplo, para mim, gente, eu invisto meu dinheiro em viagens, né? Eu corto os meus gastos em muitos outros aspectos da minha vida que não me interessam, que não são tão relevantes para mim ou que eu consigo, vamos dizer assim, ser invisível. Por exemplo, roupa. Eu dificilmente compro uma roupa de custo muito elevado. Em geral, eu compro roupa de baixo custo e roupa simples mesmo, exatamente para eu passar desapercebido. Eu não quero que as pessoas me julguem como mais rico nas interações cotidianas, que é a grande parte da nossa existência. Por exemplo, quando eu vou a um hospital, ou quando eu vou à padaria, ou então para eventos específicos, eu tenho roupas específicas, são poucas, mas esses eventos são poucos também. Mas para a minha vida cotidiana, em geral, para as minhas interações face a face ali em geral, eu não quero me apresentar de uma maneira que chame tanta atenção, para eu não me tornar escravo daquilo, daquele hábito, e para as pessoas me ignorarem. Eu quero ser verdadeiramente ignorado. Isso mantém o foco na minha essência, me permite estabelecer relações mais genuínas, menos distrações externas de bobagem, de uma pessoa que eu não quero ser, mais independência, muita resistência da minha parte ao consumo, maior controle e autonomia da minha vida, menos inveja, autonomia emocional, menos julgamento alheio. Isso vai me levando ali para o caminho que eu quero seguir, para a pessoa que eu quero me tornar. E aí eu posso investir mais tempo em mim, na minha introspecção mesmo, me conhecer melhor. Afinal, eu existo nesse corpo, né? E assim eu me desconecto do sistema de valores superficial, que não me acrescenta tanto, e me insere nos meus próprios valores mais profundos, mais duradouros, mais genuínos. E assim eu me torno cada vez mais resiliente e menos vulnerável aos outros e a esse sistema que a gente vive, principalmente no nosso país. Mais consciente do que eu faço, das minhas escolhas. As pessoas vivem, em geral, de aparência, nas suas máscaras sociais, que são necessárias em alguma medida ali para a gente continuar existindo, os simulacros, as mentirinhas cotidianas, assim, a superficialidade mínima, ela vai ter uma importância assim para a vida não ter um peso tão forte, gente. Às vezes a gente fica ali no automático e isso muitas vezes se torna a nossa identidade ali, a nossa personalidade. Mas e a nossa essência? E a nossa voz? E as nossas próprias escolhas? Uma coisa que eu acho muito interessante assim, eu vivo há muitos anos essa invisibilidade. E uma maneira, se você vive numa cidade, vai ser um pouco mais difícil manter isso. Se você vive como nômade, é perfeito, porque é como se você tivesse uma máquina assim para mudar de lugares, sabe, gente? E aí você é interessante porque mesmo que você volte para outro lugar, a realidade ali nunca vai ser a mesma. Você não está voltando para o mesmo lugar, grosso modo. Quem fala isso, inclusive, é o Fernando Pessoa. E é verdade, faz muito sentido. E isso permite que você verdadeiramente se torne invisível. Quando você está em sociedade, você pensa comigo, você está numa casa, você está num trabalho, você está num bairro, tem toda uma questão ali geográfica de especificação das suas camadas, das suas relações sociais também. E você vai se tornando, vai criando um casco junto com aquilo. É possível
se tornar invisível, Anderson, mesmo que eu não seja um nômade, mesmo que eu queira viver ali minimamente conectado, sim, a gente precisa da sociedade de maneira geral, né? Eu não estou dizendo para, no sentido de invisibilidade, você ir lá viver completamente isolado numa floresta ou numa fazenda, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas você pode mesmo dentro da sua cidade, assim, começar frequentando lugares próximos da sua cidade, não viver ali toda a atmosfera da sua cidade. Mude de cidade e nesse novo local, não dê muitas informações sobre a sua vida, não vá aos mesmos locais. Por exemplo, você vai fazer compra no mercado, eu sempre fiz isso. Quando eu quis ter uma base em um local assim, apesar de eu continuar viajando, eu não queria que ninguém ali na cidade, no meu lugar, soubesse da minha existência, eu não dava informações para ninguém. E como eu não dependia do trabalho, ali as pessoas ficavam muito curiosas, porque como é que eu existo, né? Como é que eu ganho dinheiro? Então, mas eu me colocava assim, eu sou professor pela internet, e morria ali a história, entendeu? Eu não ficava dando muita informação da minha vida, e eu não ia só num tipo de mercado para eu voltar, ou eu ia em mercados assim, que era uma coisa mais impessoal, não era, por exemplo, os mercados dos meus bairros, que às vezes até os donos iam falar comigo, assim, como é que você tá? Né, vieram perguntar coisas da minha vida, assim, mercados menores, eu comecei a ir nesses lugares com uma frequência menor, apesar de ser mais cômodo por ser próximo da minha casa, por me irritar, inclusive, porque as pessoas ficavam me perseguindo, perguntando coisas, querendo me adicionar no Instagram. Uma outra questão, bloqueia seu Instagram, não dá para familiares, não mantenha ali bem restrito, né? Porque isso daí também vai te elevar para essa invisibilidade e limitar informações da sua vida. E comece a estabelecer uma relação muito além da sua cidade. Viaje toda vez que você puder viajar, nas férias, suma por um período, aos finais de semana também, ou fique em casa, focado em você mesmo. Corte relações com algumas pessoas, seja bastante seletivo, isso já vai te permitir ter certa invisibilidade. Se você puder e quiser viver como nômade, ou se você puder transitar entre dois locais, uma vez eu conheci uma pessoa muito rica, gente, uma pessoa milionária mesmo, uma mulher. E ela tinha vários imóveis, ela passava cada 6 meses, já era aposentada, em uma cidade diferente. E ela não fazia questão alguma de manter relações assim muito fortalecidas com os lugares. E ela vivia um tempo num período, num lugar, um tempo no outro, sozinha. Quando eu a conheci, eu era bem jovem, eu não entendia, achava que ela era meio louca. E depois, hoje mais velho, eu me identifico bastante com ela, bastante mesmo. E ela tinha muito dinheiro e mesmo assim não gastava esse dinheiro com não. Ela inclusive não chegava a se vestir muito bem assim. Eu acho um exagero. Eu acho que você não precisa beirar os extremos não. Nem se tornar uma pessoa amargurada e miserável, não é isso que eu estou dizendo mesmo. Mas depois de um tempo eu entendi assim a maneira que ela se posicionava no mundo e a razão disso. Eu falei do regime de vigilância hoje, que né, a gente está monitorado o tempo inteiro, desde a nossa conta bancária até a nossa existência ali, a N questões, endereço, quando você é obrigado a mostrar um endereço para estar, não é uma coisa assim aleatória. Você só vai ser atendido lá no SUS, apesar de você pagar imposto, se você mostrar um comprovante de residência. Né? E isso já entra nesse regime de visibilidade, porque isso está articulado a todo um sistema ali que paranoia, não é paranoia. Isso é todo o sistema montado, ligado a bancos, ligado às instituições, para te controlar. Né? Começa com o endereço da sua casa. Isso tem toda uma ligação, inclusive com o judiciário, inclusive com o sistema bancário, com o Estado em si. E embora sejamos cidadãos, embora a gente
tenha que exercer a nossa cidadania, esse regime, ele muitas vezes é perverso, essa invisibilidade, ela é uma maneira de escapar e de resistir a essa vigilância constante e perversa. É uma maneira de fugir da produção de identidades que são impostas sem a gente se colocar em papéis rígidos, porque a vida é fluida. Assim a gente se coloca fora da máquina de controle para classificar e definir indivíduos. Isso é libertador. É uma forma de resistência, gente, silenciosa, para a gente se afastar de determinadas narrativas que às vezes a gente não, nem é a gente mesmo que constrói. E aí a gente aceita o absurdo. A gente sai dessa busca incessante de significado e dessa complexidade desnecessária por significado ligada à vida moderna, que gera um impacto financeiro na gente, que deixa a gente cada vez mais pobre e dependente do sistema. Quando você vê, você tem uma série de necessidades que não são suas e você vai lá viver no condomínio, você vai lá pagar R$1.000 de condomínio por mês, você vai lá pagar um seguro, porque você tem que pagar seguro, você vai lá pagar o plano de saúde, porque você tem que ser um cidadão diferenciado, a sua conta bancária tem que ter ali pelo menos, tem que estar caindo ali uns 15 mil, 10 mil, você se mata de trabalhar para ter uma conta lá no Itaú Personalité, você tem que ter um carro diferente para poder se diferenciar ali, por favor, né? Sabe aquela coisa de quem come calado, come melhor? É bem por aí também. Isso nunca fez tanto sentido para mim hoje. E aquela coisa do laconismo. Eu até tenho um áudio aqui no canal falando, seja lacônico, das sociedades ali, acho que eram os romanos, acho que sim, gente, eu não estou lembrado agora, mas de uma grande virtude de povos bem antigos, assim, de não menos é mais, né? Do silêncio, da observação, da introspecção, de não dar informações, de não me expor na internet de uma maneira desnecessária, deselegante. E essa vigilância aqui, para encerrar o áudio, eu penso ela bastante não é nem só numa coisa assim que vem ali de um poder maior como o sistema, não é isso não. É uma coisa que está ali no cotidiano, começando pela sua família, pelos seus pares ali, de vigilância mútua ou panótipo invertido, gente. O que isso significa? Que os sujeitos eles têm a capacidade de observar uns aos outros e de controlar também. E isso é exercido de forma consciente e inconscientemente. Ou seja, não tem uma figura central que vigia todo mundo, como acontece lá, né, no panótipo, mas um sistema em que todos controlam uns aos outros, desde você no seu trabalho até você na sua própria casa, na sua própria rua, porque o seu vizinho vai te encher o saco e ele vai buscar ali vestígio de você. O padeiro, quando você for comprar o pão, e você tenta sair disso, o discurso hoje é o quê? O psicopata, esse tipo de coisa, né? Para você cada vez ser menos controlado e derrotado. É isso, gente, que eu queria dizer para vocês. Trouxe nesse áudio aqui as vantagens de ser invisível. Eu sempre pensei isso para minha vida e continuo, quando eu era mais jovem, não da maneira que eu penso hoje, mas hoje eu penso em uma invisibilidade de uma maneira bem mais profunda do que quando eu era jovem, mais jovem, até porque quando eu era mais jovem eu queria mesmo essa coisa ligada ao status e à visibilidade. E hoje eu tenho uma visão muito diferente disso tudo.
e compartilhei aqui com vocês. Um abraço a todos. Se vocês quiserem deixar aqui algumas reflexões para mim, para as pessoas também aqui que estão nesse canal, fiquem à vontade. Um abraço a todos. Tchau, tchau.